Seja bem-vindo ao nosso estudo bíblico espírita, um momento de aprendizado, reflexão e crescimento espiritual. Aqui, buscamos compreender as lições sagradas da Bíblia à luz dos ensinamentos do Espiritismo, unindo fé e razão para melhor viver o Evangelho de Jesus. Neste estudo, mergulharemos nos símbolos, parábolas e ensinamentos divinos, buscando compreender a presença amorosa de Deus em nossas vidas e o chamado à transformação interior. Prepare seu coração e sua mente, pois a jornada do conhecimento e da espiritualidade nos espera. Vamos iniciar nosso estudo. Bom, boa tarde. Não. Oi. Pronto, deu certo. Boa tarde. Só mais música, por favor. Meus amigos, meus amigos, aí, Ana Patrícia e Simone online. E vocês no YouTube. Olá a todos. Mais uma vez, vamos começar nosso estudo bíblico de hoje. Meus amigos, dando início à apostila número 4, iniciando aí o Novo Testamento, né? Nós temos uma pausa aí em julho, né? As férias. No primeiro momento, até julho, nós vimos todo o Antigo Testamento, melhor, né? Sobrevoo sobre as principais partes do Antigo Testamento, com a ótica da doutrina espírita. Vimos as 3 primeiras apostilas. Nós vimos Gênesis, Salmos, os profetas, alguns exemplos, né? De mediunidade, de reencarnação, explicados à luz da doutrina espírita, passagens do Antigo Testamento. E, a partir de hoje, nós vamos mergulhar no Novo Testamento, que é composto dos evangelhos, os 4 evangelhos, Atos dos Apóstolos, as cartas dos apóstolos e Apocalipse. Então, tudo isso à luz da doutrina espírita. O estudo do Antigo Testamento, ele é muito desafiador, falando do Antigo Testamento, porque são escritos aí de já muito tempo, em que muitos desses escritos foram para povos, né, e culturas, algumas que nem existem mais, né, em linguagens também muito antigas, com símbolos muito antigos. Então é sempre muito desafiador, né, e fazer esse estudo à luz de uma doutrina moderna, como é a doutrina espírita, né, sem mergulhar, por exemplo, sem incumbir num anacronismo. Então, é sempre muito desafiador, mas acredito que deu tudo certo. E o Novo Testamento, com relação a isso, ele é mais tranquilo, né, com relação a esses pontos. Porque são passagens que nós já estamos mais familiarizados, são passagens mais recentes, né, escritos mais recentes, né, de 2.000 anos para cá, e não de 4.000, né? Então, a gente tem uma tendência a achar mais tranquilo, né? Até porque, como já foi dito, são escritos que a gente está mais acostumado, né? E hoje, na sua apostila aí, de número 4, que nós vamos colocar aqui, tanto no projetor quanto aqui na apresentação, nós queremos seguir até o item 2, né, no encontro de hoje, que é justamente quando nós vamos falar ali das bem-aventuranças, tá bom? Até o item 2 hoje. Nós vamos ver o contexto geral do Novo Testamento, certo? Vamos mergulhar no contexto histórico, né? Nós já sabemos
a importância do contexto histórico para os estudos da Bíblia, ok? E vamos começar a entrar nos ensinamentos do Cristo, hoje até, se der tudo certo, até as bem-aventuranças, tá? Não sei se vamos terminar todas, porque realmente é muito profundo, mas a tendência é a gente chegar até essa parte, até o item 2 da sua apostila, tá bom? Outra coisa, gente, já nesse início de estudo sobre o Novo Testamento, é importante nós salientarmos uma coisa. A nossa intenção aqui não é remontar aspectos meramente cronológicos. Para a gente falar assim, Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, ou Jesus nasceu em outra data, né? Jesus nasceu numa manjedoura, e depois teve que fugir para o Egito. Essa história a gente já conhece, pessoal. A gente já conhece isso. Jesus, o seu primeiro milagre foi lá nas bodas de Caná, transformando água em vinho, né? Essa história está aí. É só ler. Tem as séries, né? Tem os filmes. Então, contando a história do mestre, né? De uma maneira cronológica. Mas a nossa intenção não é essa aqui, porque esse material a gente já tem abundância. A nossa intenção nesse estudo é mergulhar, à luz da doutrina espírita, num sentido verdadeiro dos ensinamentos do mestre, de alguns atos da vida do mestre, sem ficarmos presos a aspectos meramente cronológicos e geográficos, por exemplo. Jesus saiu de tal lugar, foi para tal lugar, demorou 3 dias para chegar em tal lugar. Não. A gente pode citar uma vez ou outra, né, dentro de algum contexto. Porém, que é bom deixar claro nesse início que o nosso objetivo, você vai perceber isso pela própria montagem da apostila, pela ordem do que nós vamos tratar na apostila, que a nossa intenção é mergulhar no sentido espiritual dos ensinamentos, assim como Allan Kardec fez no Evangelho segundo o Espiritismo, que ali ele não coloca em ordem cronológica, não é isso? Ele traz uma ordem espiritual. Né? E como aí, alunos de Kardec, nós vamos seguir o mesmo método. Ok? Então, se você for pegar pelo índice da sua apostila aí, você vai perceber que nós vamos tratar justamente, né, do aspecto mais geral do Novo Testamento, vamos tratar da missão do Cristo, num termo espiritual, vamos tratar sobre o Sermão da Montanha. Agora preste atenção nisso, gente. Sermão da Montanha e as parábolas, junto com os milagres e as predições do Cristo. É só isso. Só entre aspas, né? Porque essa, eu acho que até agora é a maior das apostilas. Dona Maria, vendo a senhora aí, toda bonita. Seja bem-vinda. Então, a nossa intenção é tratar desta ordem espiritual. Sermão do Monte, que é extremamente profundo, as parábolas de Jesus e os milagres e as predições do Cristo. Essa é a nossa intenção. Então, mergulhe conosco nesse estudo do Novo Testamento à luz da doutrina espírita, certo? Aqui falando sobre Jesus, a vida de Jesus em si. Porém, não esqueçam que temos mais 2 apostilas para frente, tá? Vamos tratar sobre as cartas dos apóstolos e vamos tratar sobre Apocalipse, ok? Mas essa apostila é sobre a vida do mestre aqui, quando esteve entre nós, encarnado, ok? Alguma dúvida? Espero que não, gente. Então, pessoal aí da internet, eu vou sair, tá? Assim, tirar meu rosto, né? E apresentar os slides, tá bom? Fazer uma breve prece inicial. Aqui no presencial nós já fizemos a leitura de harmonização, ok?
Apareceu aí, aqui. Tá aparecendo, né? Perfeito. Deixa eu só eliminar. Bom, então todos com a apostila em mãos, mas antes vamos elevar o nosso pensamento, o nosso sentimento ao nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor Mestre. Senhor Jesus, querido amigo, irmão maior, é com gratidão e com alegria que nós estamos mais uma vez reunidos em teu nome, Senhor. Muito obrigado pela divina oportunidade de estar junto, em contato com as tuas lições, com o teu evangelho de amor e de justiça. Nós te pedimos paz para esse ambiente. Nós te pedimos a devida inspiração para que nos mantenhamos fiéis aos teus ensinamentos, fiéis ao teu evangelho, fiéis à doutrina espírita. Senhor, que esteve conosco até ontem, estará também hoje e para sempre. Com essa certeza, nós pedimos a permissão, mestre, para iniciarmos os estudos de hoje. Sim, seja. E graças a Deus. Tudo bom, Edson? Se você quiser vir para cá, ali está um pouquinho mais frio. É, por causa do ar. Bom. Então, vamos lá. Aula 5. Jesus, o Verbo encarnado. Já é a 10, né? Então, desculpa, e não é aula 5, é aula 10, é o dobro. Gente, como está passando, né? Muita coisa nós já vimos. Então, vamos lá. Um mergulho nos fundamentos da Bíblia e a sua relação com a doutrina espírita, abordando a composição dos textos sagrados e a conexão entre os ensinamentos de Jesus e a filosofia espírita. Pessoal, não é novidade para a gente que a doutrina espírita, ela é 100% profundamente cristã. Apesar de muita gente que não teve ainda a oportunidade de estudar o espiritismo, muita gente achar que a doutrina espírita não tem nada a ver com Jesus, com o cristianismo, não é isso, ao contrário. A doutrina espírita ela é profundamente cristã. Mas não um cristianismo humano, cheio de rituais, de dogmas, de aspectos exteriores. Não. Um cristianismo que transcende tudo isso. Tanto é, se você vier aqui na nossa casa espírita, ou em qualquer outra casa espírita kardeciana, casa espírita já se subentende que é kardeciana, porque não tem dois espiritismos, é só o kardeciano. Espiritismo codificado por Allan Kardec. E se você vier nesta ou em outra casa espírita, que realmente segue a codificação proposta pelos espíritos superiores de Allan Kardec, você vai perceber que nós não nos apegamos a imagens, a rituais, a vestimentas especiais, a ordem sacerdotal. Nós não nos apegamos a bezerros de ouro, né? A aspectos exteriores. Não. Uma casa simples, com parede simples, pode colocar uma foto de uma imagem, assim, no sentido de você, de repente, relembrar Chico Xavier, coloca um quadrozinho bonito, uma frase de Chico, alguma coisa assim, mas não no sentido de adoração. É isso. Então, era aí uma das coisas que Jesus mais falava, né? Olha, vai chegar o momento em que a humanidade adorará a Deus em espírito e verdade. Sobre este templo não ficará pedra sobre pedra. Justamente sinalizando, né, que nós devemos transcender a materialidade. Ok? Então, diante disso, a filosofia espírita, a doutrina espírita, ela traz de volta o sentido, de fato, religioso. Né? No tríplice aspecto que nós conhecemos da doutrina, filosofia, ciência e religião, a doutrina seria, num aspecto religioso, né? De fato, a religião proposta pelo Cristo, ou uma religião proposta pelo Cristo,
que é aquela que vai propiciar uma ligação com Deus acima de qualquer traço de materialidade ou de materialismo, ok? Então, gente, diante disso, e aí você já pode ver na sua apostila, estou aqui com a minha que Cris me doou, ligado, Cris? Introdução ao Novo Testamento. E aqui está na página 7, né? Que a minha está na página 4, na sua apostila. Nós fizemos aqui, né? Nós fizemos uma ordem muito informativa na sua apostila, porém, a Cris montou um slide em que nós resumimos este e outros itens. Então, a proposta, como você já conhece, a nossa proposta é o seguinte: leia, estude a apostila. Aqui nós vamos trazer os pontos principais. Mas nós não temos como falar tudo que nós colocamos na apostila. Essa apostila tem 57 páginas. Então, nós não vamos falar parágrafo a parágrafo, mas nós vamos tratar dos pontos principais. Então, a proposta é você estudar em casa, a lição, o dever de casa, estuda tudo, e aqui nós vamos tratar dos principais pontos. Né? E aí, se tiver uma dúvida, alguma coisa, alguém pergunta. Tá certo? Então, a introdução ao Novo Testamento. O Novo Testamento é a base para a compreensão da missão de Jesus como Cristo de Deus. Nós ouvimos muito falar nessa palavra Cristo, né? O Cristo de Deus, Jesus Cristo. O que é Cristo, gente? Cristo é uma palavra em português que vem do grego Christos, ok? Que significa ungido. Então, o Cristo é aquele Espírito de Deus. O Messias. Ok? A doutrina espírita vem nos ensinar que Jesus é o Cristo ungido, o Messias da terra. Certo? Mas em outros ordens, nós temos outros espíritos na mesma condição de Cristo, de ungidos, de Messias desses outros ordens habitados. Tá? São aí os colegas do Cristo, né? No mesmo patamar ou até em patamares diferentes, tá? Para muita gente isso é um choque, né? Mas nós, assim, na Terra, Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Nós não temos que ficar preocupados em outros órgãos, porque cada órgão vai ter o seu grau de evolução. E a evolução é infinita. Aí alguém pode dizer assim, isso é heresia, você está fácil. Você está dizendo que tem espírito maior do que o Cristo? Os Cristos de outros ordens podem ser maior do que Jesus? Bom, para a Terra, nós vamos ver isso mais à frente, Jesus é o tipo mais perfeito que Deus nos enviou. É o nosso Senhor e Salvador. Nenhum espírito é maior do que ele na Terra. Porém, ele mesmo iria dizer que nós podemos fazer obras que ele fez e maiores ainda. Certo? Então, é importante nós tirarmos muito do preconceito que a gente tem, né? Porque muitas vezes a nossa cabecinha fica fechadinha, né? E a gente não se abre para novos conhecimentos. Com isso, nós não estamos diminuindo a grandeza do Mestre. Ao contrário, nós estamos reafirmando a grandeza de Deus e nos denotando que a evolução é infinita. E que Jesus chegou onde chegou por méritos e não por privilégio. Porque seria muito cômodo, por exemplo, eu dizer, não, eu nasci, já fui criado em Cristo. Eu fui criado, né, filho de Deus perfeito. Tá, mas e nós aqui? Que temos que passar por esse vale de lágrimas? Pelas provas e pelas expiações da vida. É que a gente também gostaria de ter sido criado perfeito. É isso? Ah, não, mas nós sofremos por causa de Adão e Eva. Não, também não é justo. Porque eu não fui eu que comi. Por que é que eu sofro por algo que eu não fiz?
por algo que eu não cometi. Então a doutrina espírita vem nos ensinar tudo isso, as migrações, né? Através também das reencarnações, da evolução que é infinita. E isso só mostra o tamanho do amor de Jesus por nós. E que ele é o que é, não por privilégio e muito menos por acaso, mas porque evoluiu o suficiente para ser o que é. O nosso Senhor e Salvador para nós aqui na Terra. Conforme questão 625 do Livro dos Espíritos, que nós vamos estudar daqui a pouquinho essa questão. Então, o Cristo de Deus é o enviado maior de Deus para a Terra. É aquele espírito responsável por guiar a coletividade do planeta. Né? Coletividade encarnada e desencarnada. Aquele espírito que formou, que moldou o planeta Terra. Aquele espírito que é o verbo de Deus, que é aquele que cumpre a vontade de Deus para a Terra. É isso. Isso é o Cristo, ok? E o Novo Testamento é a base para nós compreendermos a missão desse Cristo na Terra. A missão de Jesus. Tá certo? Este compêndio, né, que é o Novo Testamento, é uma fonte inesgotável de ensinamentos espirituais e morais. É inesgotável. Nós aqui estamos estudando, mas não vamos esquecer que existem espíritos que estão muito acima da nossa faixa evolutiva. Existem espíritos ainda vinculados à Terra, mas que só precisam encarnar na Terra de 1000 em 1000 anos, de 2000 em 2000 anos, de tão elevados que são, mas que ainda estudam o Novo Testamento. Um exemplo disso está na obra de André Luiz, o espírito Asclepios. O espírito que não tem mais nenhuma ligação, por exemplo, com a crosta terrestre. Que não precisaria nem encarnar mais na Terra. André Luiz relata isso. E que ele desce até nosso lar, colônia nosso lar, não é nosso lar, desculpa, foi inspirado aqui, é uma outra estação de pouso. No umbral, ele desce até lá, certo? Para proferir uma palestra para os espíritos ali. E depois da palestra, ele abre para perguntas e respostas. E ele responde todas as perguntas com passagens do Novo Testamento. Ele traz um pergaminho e, de acordo com a pergunta, ele vai responder com a passagem do Novo Testamento. Para a gente ver a importância do Novo Testamento. Ah, mas eu li a Bíblia 3 vezes. Ok, vai precisar ler umas 50 ou 80 ainda. Para frente, para começar a mergulhar. É por isso que eu sempre digo, isso aqui que a gente faz é um sobretudo. É só para a gente entender um pouco da importância e fazer a ponte com a doutrina espírita. Mas não vamos imaginar que nós, através desse estudo, ou de algum outro apenas, nós vamos esgotar os ensinamentos espirituais contidos no Novo Testamento, porque nós não vamos. Não vamos. Tá? Então, pezinho no chão, humildade sempre, né? E muita disciplina e boa vontade para a gente mergulhar sempre cada vez mais no Novo Testamento. O estudo busca iluminar o significado de Jesus como verbo encarnado, que veio para exemplificar o amor divino, né? Aquilo que a gente falou no início. Jesus é o verbo de Deus, né? Aquele que cumpre a vontade de Deus, encarnou na terra para exemplificar o amor divino, através dos ensinamentos e das ações. A abordagem integra o contexto histórico, os aspectos espirituais e doutrinários dos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita, do espiritismo. Olha que interessante. Nós vamos tentar integrar tudo isso. E à luz do espiritismo, olha que rico, né? Olha que rico. Na doutrina espírita existe uma frase que diz assim: Jesus é a porta, Kardec é a chave. Por quê?
Porque muitos ensinamentos do Cristo são ininteligíveis sem a visão da doutrina espírita. Não que a doutrina espírita não é melhor do que outras religiões, doutrinas, filosofias. Não é isso. Mas ela vem em nome de Jesus justamente trazer as explicações para os ensinamentos dele. E aí nós poderíamos citar. Há muitas moradas na casa do meu pai, se assim não fosse já eu teria dito. É preciso nascer de novo para ver o reino de Deus. O que mais, Cristo? A gente pode citar a parábola dos trabalhadores da última hora. Qual? Da viúva. O óbolo da viúva, né? Tudo aquilo que Allan Kardec traz, as bem-aventuranças todas. Por exemplo, aquela bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Como entender essa bem-aventurança sem, por exemplo, justamente a ideia de progressão, de desenvolvimento dos mundos? De que a terra um dia se tornará um mundo em regeneração, e depois um mundo ditoso, e depois um mundo celeste? E quem é que vai ficar na terra? Os mansos. Como entender isso sem a luz da doutrina espírita? Fica incompleto. Tá? Então, Jesus é a porta. Kardec é a chave para a gente abrir a porta, né? Entendendo os ensinamentos. Bom, Gonçalo, você falou aí sobre o Novo Testamento, então me explica qual é a estrutura deste livro, né? Hoje é um livro, né? Na verdade é um livro que está dentro do livro e composto por livros. Porque o Novo Testamento são vários livros. É um compêndio, como eu falei há pouco. E esse compêndio, o Novo Testamento, que já é composto por vários livros, ele está dentro de um outro livro maior que nós conhecemos como Bíblia. É por isso que lá no início do estudo, meses atrás, nós reforçamos. Gente, a Bíblia hoje nós conhecemos como um livro, mas esse livro é composto por... Essa obra é composta por muitos livros. Muitos e muitos, reunidos em um só. E o Novo Testamento é composto por 27 livros. São 27, divididos em 4 categorias principais. Não sabe, precisa decorar isso, né? Mas é bom ter uma ideia do que é. Né? Entender, justamente entender. Entender o que você está estudando, entender o que é que você quer mergulhar, o que é que você quer aprender. É porque, por exemplo, a gente fala os evangelhos. Aí a pessoa acha que Apocalipse é evangelho. Não é. Certo? Então, vamos entender um pouquinho aqui. Mais na frente a gente vai falar mais, mas só num aspecto mais geral, mais amplo. O Novo Testamento, composto por 27 livros, dividido em 4 categorias principais, que são elas. Os evangelhos, que são 4, relatam a vida e os ensinamentos de Jesus. Mais à frente a gente vai falar sobre os 4 evangelhos. Mas por hora, saiba que são 4 evangelhos. Eles vão relatar a vida e obra de Jesus. São relatos. Okay? A gente fala assim, o evangelho de João. Né? Ok. Mas, na verdade, o evangelho não é dele. Porque o que significa evangelho? Significa é boa notícia. É a boa nova. Certo? João, ele vai narrar as boas notícias que alguém trouxe. E quem foi que trouxe essas boas notícias? Jesus. Então, talvez o termo mais correto fosse o Evangelho segundo João. O Evangelho segundo Mateus. Porque eles vão narrar, né, a vida de quem trouxe essas boas notícias, essas boas novas. Só que tem um porém. A gente diz assim, Jesus
trouxe, então, o Evangelho de Jesus, né? A gente fala muito isso. Eu, particularmente, falo muito isso. O Evangelho de Jesus. Só que o evangelista Marcos, ele é mais profundo ainda. Ele diz assim, o Evangelho de Deus. Porque, na verdade, quem criou a coisa toda foi Deus. Então, Jesus é o mensageiro de Deus. Ele traz as boas notícias da parte de Deus. Então, o Evangelho é de Deus, né? Olha que interessante, olha como é profundo isso. Mas são palavras, né, gente? Importante a gente saber que são 4 evangelhos. Evangelho, que esses que vão narrar a vida e obra, os ensinamentos de Jesus, tá bom? 4. Depois dos evangelhos, aí eu lembrei de Simone ontem, né, que falou sobre Paulo, né, Simone? Paulo, ele não estava encarnado na época em que Jesus estava, tá bom? Não estava. Paulo, ele vem depois, né? E a vida de Paulo é narrada aqui em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é o quê? É a descrição da formação e da expansão das primeiras comunidades cristãs depois de Jesus. Quando Jesus é crucificado, retorna ao plano espiritual, aí agora o quê? Caberia aos apóstolos desenvolver, espalhar a mensagem cristã. Então, Lucas, que escreveu Atos dos Apóstolos, ele vai narrar as andanças de Pedro, né, dos demais apóstolos e de Paulo. Ali, em Atos dos Apóstolos, personagens novos do cristianismo vão aparecer. Inclusive, é aqui que aparece o nome cristianismo. Porque quando Jesus estava encarnado, ele não disse assim, não, eu vim fundar o cristianismo. Não, Jesus nunca falou isso. Nunca. Até Atos dos Apóstolos, se conhecia essa doutrina que Jesus traz por caminho. Por isso que a casa de caridade que Pedro ergue em Jerusalém, depois da morte de Jesus, ele vai chamar de casa do caminho. Os adeptos da doutrina do Cristo eram chamados de adeptos do caminho. Não se tinha nome de cristianismo. Esse nome vai vir aqui nessa época de Atos dos Apóstolos que nós vamos entender na leitura de Paulo e Estevão. Como que se dá, né, esse nome de cristãos para os seguidores de Jesus, tá? Mas Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, que não conviveu diretamente com Cristo. Ele conviveu com os apóstolos, mas não com Cristo. Porque o Cristo já tinha retornado para o plano espiritual. E esses apóstolos, eles escrevem cartas nas suas andanças, né, na divulgação da mensagem cristã, eles vão escrever cartas. Lembrando, até agora temos 4 evangelhos e Atos dos Apóstolos. Então são 5 livros já que nós temos no Novo Testamento. E os apóstolos começam a escrever cartas com orientações doutrinárias e práticas para os novos seguidores do cristianismo. Isso tudo aqui, gente, a gente está falando do século I. Certo? Com cartas e orientações doutrinárias. E aí nós temos 21 cartas. Certo? 21 cartas. E aí nós podemos pegar 13, que são de Paulo. São 13 cartas de Paulo. E 8, né, dos demais apóstolos. Tá? Então, 21 cartas, mais 4 evangelhos, mais Atos dos Apóstolos, 26. 26 livros. Mas falta um. Apocalipse, escrito por João Evangelista, que é uma obra profética sobre o futuro espiritual da humanidade. E aí João, já velhinho, já
mais 90 anos, exilado, preso, né, na ilha de Pátimos, ele tem desdobramentos espirituais, que a doutrina espírita explica muito facilmente isso, como ocorre tudo isso. Ele tem desdobramentos em que ele vai, em que Jesus mostra para ele, né, o que provavelmente aconteceria no futuro da humanidade. E aí ele escreve o livro de Apocalipse, cheio de símbolos, né, cheio de mensagens cifradas. É porque naquela época não se tinham aparatos tecnológicos, até mesmo intelectuais, para compreender, por exemplo, hoje um helicóptero de guerra. Aí ele vai escrever o quê? Um gafanhoto que solta fogo pelo nariz da boca. Isso é o tema da nossa última apostila, né? O Apocalipse. Certo? Então, essa é a estrutura do Novo Testamento. 27 livros divididos nessas 4 categorias. Ok? Alguma dúvida aí na internet? Tudo quente. Agora vamos para o contexto histórico. Por que é importante o contexto histórico, gente? Porque existem determinados ensinamentos, determinadas palavras de Jesus, que ele falou baseado no contexto histórico daquela sociedade em que ele estava inserido. Claro, são ensinamentos que vão perdurar para sempre. Mas as palavras são baseadas naquela sociedade. Vou citar um exemplo aqui. A parábola do filho pródigo. Um exemplo, dentre tantas. Dentre tantas parábolas, está do filho pródigo. Ele vai citar um filho que sai de casa, né, da casa do seu pai, um patriarca, e que perde tudo, depois retorna. Essa parábola, o contexto dela está todo inserido na sociedade judaica. Sociedade dos patriarcas, sociedade em que era inimaginável um filho sair de casa brigar com o pai. Era inimaginável. E pior ainda, pior, né, no sentido de mais, a palavra que eu posso usar, mais forte ainda, para chocar mais ainda. Depois o filho retorna e o pai vai correndo abraçar. Isso era inimaginável. Se o filho saísse de casa brigado, estava deserdado. Não era mais considerado filho. Porque no judaísmo, a força patriarcal é muito forte, até os dias de hoje. Então, se o filho sai de casa brigado, pronto, acabou, não era mais filho. Mas na parábola, Jesus disse que o pai sai correndo louco quando vê o filho para abraçar e beijar. Justamente para chocar, para demonstrar o amor de Deus. Então, nós temos os ensinamentos imortais, profundamente espirituais, inseridos no contexto histórico e social da época. A parábola da dracma perdida, das virgens, a parábola da vinha, dos trabalhadores, a parábola quando Jesus falava sobre os pastores, sobre as ovelhas, parábolas para aquela sociedade, mas com ensinamentos espirituais eternos. Ok? E para a gente entender justamente esse contexto, né, é preciso passar, né, fazer um sobrevoo sobre os principais pontos, né, daquela sociedade naquela época, daquela região em que Jesus encarnou. A região da Palestina, de Israel, né, aquele pedaço ali do globo, na época, vivia sob o domínio do Império Romano, com tensões sociais, políticas e religiosas. Então, era uma terra dominada à força por estrangeiros, pelo Império Romano. Só para contextualizar mais ainda, né, aos historiadores aí de plantão, né, contextualizar no tempo e no espaço, o imperador na época era Tibério. Né? Na época em que Jesus foi crucificado, o imperador era Tibério. Certo? Havia, como ainda hoje se há, no seio do povo judeu, a expectativa de um Messias libertador. Só que esse Messias
é visto pela maioria do povo judeu como um líder político ou militar. Então, que vinha libertar pela força, pela espada. Isso, por exemplo, que Judas, é aí que ele vai se enrolar. É aí. Porque Judas vai tramar a prisão de Jesus, porque Judas não vai tramar a morte do Cristo. Na cabeça dele, ele estava tramando a prisão do Cristo. Para que o povo se revoltasse e, pela força da rebelião, libertasse não só Jesus, mas todo o povo de Israel do domínio romano. Ah, é? Tá certo? Show. Então, aí do quê? Vamos entender juntos, Simone. Vamos entender juntos. Então, Simone, e você que está nos assistindo, Judas, ele se enrola nesse tópico 2 aí, ó. A expectativa de um Messias libertador, porém, pela força política ou militar. Certo? Como até hoje, os judeus esperam esse Messias. Certo? Na época, o judaísmo era dividido em grupos, né? Eu vou citar aqui os grupos principais: os fariseus, os saduceus, os essênios e os zelotes. Cada um com a sua própria visão. Inclusive, tem muita gente, tem muito estudioso da Bíblia que fala que Jesus era muito vinculado aos essênios. Certo? Por quê? Porque o grupo dos essênios era o grupo que mais se aproximava da doutrina cristã, de fato. Então não era Jesus que era vinculado aos essênios, mas os essênios que se aproximavam mais do que Jesus veio nos ensinar. Não é isso? Calma que nós vamos, daqui a pouquinho, nós vamos ver cada grupo desse com uma profundidade maior. Certo? Então Jesus, ele emergiu nesse cenário com uma mensagem que desafiava as expectativas tradicionais. E aquilo que os profetas já falavam, e que eles já previram no passado, que viria o Messias e o Messias não seria compreendido, que os poderosos iriam fazer do Messias o que bem entendessem. Por quê? Porque Jesus veio desafiar aquela expectativa que viria o Messias libertar o povo pela força e pela política. Quando na verdade não é isso. Ele vem libertar pelo coração. Se é pela força, é pela força do amor. Algo que aquele pessoal ainda não entendia. E há quem diga que se Jesus retornasse hoje com a mesma missão, seria morto novamente. Porque com certeza viria novamente desafiar as nossas expectativas. Ainda, não é? Então, esse contexto ele é importante. Muito importante. Até aí, gente, eu espero que esteja tudo bem. Certo? Na sua apostila, na página 6, você vai ver aí que nós pegamos algumas crenças desses grupos religiosos que nós citamos e fizemos a comparação com algumas passagens de Jesus. Ora, afirmando ou reafirmando aquela crença ou aquela prática, ora, desafiando, recolocando sobre as bases adequadas. Por exemplo, os zelotes eram um grupo que acreditavam que o Messias viria libertar o povo de Israel pela espada, pela força da guerra. Né? E em resposta a essa crença, Jesus vai dizer no Sermão da Montanha: se alguém te bater na face direita, oferece-lhe
também a homem. Então, uma resposta muito clara ao que aguardavam os zelotes. Aos saduceus, por exemplo, que não acreditavam na vida após a morte. Olha só, interessante. Jesus vai dizer, Deus não é um Deus de morte, mas é um Deus de vivos. E ele fala para um só dos céus. Tá? Então, dê uma olhada aí na página 6 e na página 7 da sua apostila. Ok? Mais à frente, repito, nós vamos falar um pouquinho mais sobre cada grupo desse. Gente, Jesus como nosso guia. Aqui, pessoal, aqui está a vinculação da doutrina espírita com o Evangelho do Cristo. Okay? Atenção aí. Segundo o Livro dos Espíritos, Jesus é o tipo mais perfeito para nos servir de guia e modelo. Aí vai estar na página 8 da sua apostila. Questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual é o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Eu acho essa questão interessante por demais pelo seguinte. Kardec, ele não se prende a dogmas religiosos da época. Porque ele poderia falar, sei lá, ele poderia falar, Jesus, ele poderia afirmar, né? Jesus é o tipo mais perfeito e fazer alguma outra pergunta. Preso a um dogma, por exemplo, católico. Né? Mas não, aqui ele deixa aberto. Qual é o tipo mais perfeito? Qual foi? Isso que Cristo está falando aqui, pessoal. Kardec poderia utilizar pelo menos a crença em Deus, né? Na crença que Deus encarnou. Como homem carnal. Né? Kardec poderia também utilizar isso, mas não, ele deixa em aberto para os espíritos responderem. Então, qual é o tipo mais perfeito? Ou qual foi o tipo mais perfeito que Deus nos enviou? Aí a resposta dos espíritos está contida em duas palavras. Vede Jesus. Aqui está a vinculação de tudo que a gente estuda na doutrina espírita ao Cristo de Deus. Jesus é o tipo mais perfeito que Deus nos enviou. Aí Kardec faz um comentário sobre isso. Se você abrir lá na questão 625, né, nessa questão, você vai ver o comentário de Jesus, de Kardec sobre isso. O comentário ele é mais profundo do que a resposta. Porque a resposta é, olhe Jesus. O tipo mais perfeito é Jesus. Pronto, essa é a resposta. Só que os espíritos, né, eles dizem, né, e o próprio Kardec também fala, a doutrina espírita, ela incita o quê? O desenvolvimento. A resposta é Jesus. Bom, mas eu posso desenvolver a resposta. E Kardec faz isso. Olha o comentário de Allan Kardec. Para o homem, o que é homem, gente, nessa linguagem aqui? É o ser humano da Terra. Tá? Para o homem, Jesus constitui o tipo de da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Porque não adianta eu estar comparando a nossa evolução com a evolução de um planeta celeste. Você está falando, não sou eu que estou falando. Foi Jesus quem falou na conversa com Nicodemos. Ele vai dizer assim, Nicodemos, eu estou te falando das coisas da terra. Você não acredita? Que dirá se eu falar das coisas celestiais? Então, a gente não perde tempo falando com coisa que a gente não tem condição de compreender. A gente fala das coisas da terra. Porque é o nosso momento. E Allan Kardec diz isso. Jesus é o tipo mais perfeito que o homem pode aspirar na terra. Deus o oferece
como o mais perfeito modelo. E a doutrina que Jesus ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque o Espírito Divino o animava e porque foi o ser mais puro de quantos tem aparecido na Terra. Allan Kardec está dizendo o seguinte aqui: Jesus foi na Terra o médium de Deus. Foi isso que Allan Kardec diz. O Espírito Divino o animava. Por isso que Jesus diz assim: Deus, né, o Pai e eu, somos um só. Ele não está dizendo que ele é Deus, não. Ele está dizendo que o Espírito Divino o animava. Que na terra ele refletia a imagem de Deus. Não a imagem física, né? O olho com o corpo, não. Mas o que Deus pede de nós? É isso. Aí a gente se perde nas palavras e a gente acha que Jesus é Deus. Então, atenção a isso. Aí Allan Kardec continua. Agora, nesse segundo parágrafo do comentário, ele vai falar sobre justamente essa confusão que a gente faz. Confusão de palavras, né? Que nós costumamos chamar de teologia. Homens falhos querendo estudar, né, as palavras e os ensinamentos do Cristo e às vezes trocam as bolas. E aqui está a autoridade da doutrina espírita, porque ela não é feita por homens encarnados, mas pelos ensinamentos dos espíritos. O homem encarnado não consegue saber o que, é que vai acontecer daqui a 2 horas. Não consegue. O homem encarnado não consegue lembrar da sua encarnação passada. Então, o homem encarnado é limitado. E é claro que a sua compreensão sobre tudo isso também vai ser limitada. Os espíritos superiores não, eles já estão num patamar bastante elevado. E vêm em nome do Cristo. E quando não, o próprio Cristo, na figura do Espírito de verdade, vem para esclarecer esses pontos. Aí está a autoridade da doutrina espírita. E Allan Kardec vai falar sobre isso. Olha só. Quanto aos que, tendo pretendido instruir o homem na lei de Deus, transviaram por meio de falsos princípios. Isso aconteceu por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiado terrenos e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos apresentaram como leis divinas simples leis humanas, estatuídas para servir às paixões e dominar os homens. Então, eu chego aqui e digo assim, olha, é proibido, está proibido, a partir de hoje, a mulher sair de casa em período menstrual, como está no Velho Testamento. Ah, quem disse isso? Foi Deus quem disse. Não é, de fato, uma lei divina, é uma lei humana que eu criei. E eu coloco na conta da lei divina. Certo? É isso que Allan Kardec está falando. Agora, o que Jesus vem trazer, não, aí sim é lei divina. Tanto é que ele vai dizer assim, eu não vim destruir a lei. Eu vim cumpri-la. Mas qual lei? A lei divina. Por quê? Porque ele é o tipo mais puro, mais perfeito que Deus nos ofereceu. E ele próprio era animado pelo Espírito de Deus. Só por isso. Será que o homem tem autoridade? Pois é. Então, até aí, gente, tudo bem? Espero que sim. Nenhuma pergunta aí, Adil? Tranquilo, né? Só antes da gente pular para isso aqui,
Deixa eu só falar dos grupos, que eu ainda não falei. Bom, Jesus estava inserido, né, naquela sociedade, nós citamos os grupos. Né, os fariseus, os saduceus, os essênios e os zelotes. Por que eu acho importante falar disso? A gente escuta muito falar sobre isso. A gente vai estudar a Bíblia e tal. É bom a gente saber quem é quem. Para você não ficar perdido aí no tempo e no espaço. A gente escuta muito, né, sobre os fariseus. Quem eram os fariseus? Está na página 5 da sua apostila. Quem eram os fariseus? Por que Jesus pegava tanto no pé dos fariseus na época? Por que Jesus entrava em um embate com os fariseus? Gente, você vai ler aí que os fariseus eram os intérpretes. Sei lá, mediúnico. Fariseus eram os intérpretes rigorosos da lei de Moisés e valorizavam as tradições orais. Acreditavam na ressurreição dos mortos e na vida após a morte. Então, ao grupo dos fariseus cabia o quê? A interpretação rigorosa da lei de Moisés. E uma lei que, primeiro, era uma lei humana, os 613 mandamentos, certo? E que não traduzia perfeitamente o que Deus pedia para a humanidade, o que Deus queria para a humanidade. Como se não bastasse isso, os fariseus ainda eram hipócritas. Porque sabiam, por exemplo, sobre a imortalidade da alma, sobre a vida espiritual, sobre a existência de Deus. Sabiam de alguns aspectos da lei. Se a lei de Moisés humana era limitada, eles pelo menos sabiam dos 10 mandamentos. E não cumpriam. Porque os 10 mandamentos ensinavam a não matar, por exemplo. Eles iam lá e iam apedrejar a mulher adulta. Eles limpavam o exterior do carro e as mãos. E não se atentavam com o interior. Demonstrando hipocrisia. Então, por isso que Jesus cobrava tanto deles. Porque eles eram os responsáveis por interpretar, por guardar a lei. E se perderam nessa interpretação. Se perderam. Tanto é que, amando deste grupo, Jesus vai a julgamento. Isso? Amando os fariseus. Os religiosos. Os religiosos costumam ainda hoje complicar tudo. Né? Os saduceus eram um outro grupo pertencente à elite sacerdotal e rejeitavam as tradições orais. Olha só, os fariseus, eles eram guardiões das tradições orais. Os saduceus, eles rejeitavam, eles focavam apenas no texto. E tem um ponto importante aqui. Olha, eu acho isso interessante. Acho interessante, porque eles focavam no texto, né? E eles sabiam da existência de Deus, mas eles não acreditavam na vida após a morte. Eles achavam que morreu, está morto. Você deixava de existir. Como pode isso, né? A pessoa acreditar na existência de Deus, mas não acreditar que existe a alma, que existe vida após a morte. Né? Interessante. E aí, Jesus, ele vai em contato com um desses saduceus, ele vai dizer, olha, lembra o que você estuda aí?
os seus escritos. Lembra o que Moisés escreveu? Okay. Que Deus encontrou Abraão, encontrou Jacó, né? E que essas pessoas já tinham morrido. Lembra disso? Então, meu filho, Deus não é um Deus de morte, mas um Deus de vivos. Porque para ele todos vivem. O que Jesus ensinou para aquele saduceu. Provando, mais uma vez, a existência da alma após a morte, ou a imortalidade da alma. Então é interessante que esses saduceus não acreditavam na imortalidade. Os essênios, olha só, viviam mais isolados, tá? Eles eram conhecidos por sua vida comunitária, prática de purificação espiritual, estudo das escrituras, crença na imortalidade da alma e na reencarnação. Os essênios eram reencarnacionistas e também aguardavam a chegada do Messias purificador. Então, muitos estudiosos dizem assim, Jesus era essênio, mas na verdade os essênios eram cristãos verdadeiros. E era um pequeno grupo na época. E existiam também os zelotes, que era um grupo revolucionário que defendia a resistência armada contra os romanos, buscando a libertação pela força bélica. Então, esses eram os grupos principais ali no tempo de Cristo. Ok? Junto, né, com outro grupo que estava mais isolado do povo de Israel, que eram os samaritanos. Não é isso, gente? Bom, até aí tudo bem? Então, essa é a missão de Jesus. Servir de guia e modelo para a humanidade. Na doutrina espírita, nós conhecemos Jesus como governador espiritual da Terra. Ele é quem nos tutela. Tá bom? Ele é quem nos tutela. Ok? Agora, eu quero que você pule aí, na sua apostila, para a página. Para a página 11. Só antes da gente mergulhar, fato do Sermão do Monte. Lembra que no início do estudo eu falei que nós íamos falar um pouquinho sobre a estrutura do Novo Testamento? Então, para que a gente mergulhe de fato, por exemplo, nas bem-aventuranças, nas parábolas, nos milagres, nas predições, é interessante que a gente saiba onde é que a gente está pisando. Nós já aprendemos hoje os grupos em que o Novo Testamento está dividido. Os evangelhos, os 4, Atos dos Apóstolos, as cartas dos apóstolos, são 21, e Apocalipse. Não é isso? Vou falar agora um pouquinho sobre os evangelhos. Vamos falar quais são os evangelhos. Quais as principais diferenças de um para o outro? Porque, por exemplo, tem partes do Sermão da Montanha que nós vamos encontrar em Lucas, né, fragmentado em Lucas. Mas ele completo nós só vamos encontrar em Mateus. No Evangelho segundo Mateus. Tem coisa que João vai narrar que Marcos não narra. Que Mateus não narra. Tá? Então, por isso que é importante a gente saber onde é que a gente está pensando. Quando eu, por exemplo, ler no texto uma determinada expressão, eu já vou saber que aquela expressão é de determinado evangelho. Por exemplo, reino de Deus. Quem falava reino de Deus? Era Mateus. Reino de Deus. Reino dos céus. Reino dos céus. Quem que falava reino dos céus? Mateus. Porque Mateus escrevia para judeus. O judeu, ele não fala Deus a todos. Porque é um dos itens da Torá.
Pode perceber, quando o judeu ele vai escrever a palavra Deus, o judeu brasileiro, por exemplo, que fala português. Quando ele vai escrever a palavra Deus, ele coloca um apóstolo. É um D, um apóstolo e eu. Para não escrever a palavra Deus. O judeu, né, vai chamar de Adonai, o Senhor dos Exércitos, aquele que é, o Eterno. Quando ele está conversando com você, ali na calçada, ele não fala de mim. Não fala Eterno, ele fala Adonai, o Senhor. Porque um dos mandamentos é não falar o nome do teu Deus em vão. Ele só fala o nome de Deus dentro dos templos religiosos. Aí Mateus, escrevendo para esse público, ele não vai usar, por exemplo, reino de Deus. Ele vai usar reino dos céus. Então, quando você vê reino dos céus, você já sabe que é o Evangelho de Mateus. Ou segundo Mateus. Mas vamos lá. Achou aí na página 11? O Novo Testamento divide-se em 4 partes principais. Os evangelhos. Primeiro, gente, o evangelho de Mateus. Verdade. Sua página 11 vai começar o texto, mas nós vamos focar na página 12. É o item 1.3.1. Relatos da missão do Cristo. Vamos falar um pouquinho, gente, sobre cada evangelho desse no aspecto mais geral, certo? Começando aí do terceiro parágrafo, o evangelho de Mateus. É direcionado especialmente ao público judeu, com o objetivo de apresentar Jesus como um cumprimento das profecias messiânicas do Antigo Testamento. Mateus cita frequentemente as escrituras hebraicas, né, o Velho Testamento, para estabelecer uma conexão entre os eventos da vida de Jesus e as promessas feitas a Israel. Gente, o que nós estamos fazendo aqui, ou tentando fazer, é um reflexo muito pobre do que Mateus tentou fazer. Mateus, ele tentou unir as escrituras hebraicas, que hoje nós conhecemos como Velho Testamento, à vida de Jesus. Da mesma forma como nós estamos hoje unindo as escrituras sagradas à doutrina espírita, mostrando que são uma coisa só. Que um vem primeiro para ensinar e constituir a base para o que vem depois. Então, Mateus tentou fazer isso. Lembrando que na época não existia o termo Velho Testamento e Novo Testamento. Não. Existia só as Escrituras. Porque Jesus ainda estava em casa. Não tinha narrativa nenhuma. Ele estava fazendo acontecer ainda. Então só se conhecia as Escrituras Sagradas, né, o que está contido, o que hoje nós conhecemos como Velho Testamento. Então Mateus, ele vai narrar a vida do Cristo e diz assim, ó, isso aqui que Jesus fez, isso aqui que Jesus falou, isso aqui estava previsto lá pelo profeta Isaías, quando falou tal coisa. Ele vai fazer essa ponte. Então essa narrativa que Mateus faz é direcionada para o público que conhecia justamente as escrituras antigas. Tá? Repito, por isso que ele vai usar determinadas expressões, porque iria ofender aquele público. Por exemplo, falando o nome de Deus. Né? Ok? E aí, no Evangelho segundo Mateus, gente, nós temos, sabe, uma narrativa ímpar. Todas são belas, né? Mas a de Mateus, por exemplo, ele traz de uma maneira completa
as bem-aventuranças. As bem-aventuranças contidas no Sermão do Monte, em que Gandhi vai dizer o seguinte: olha, o Sermão do Monte é assim, se todos os livros religiosos da humanidade se perdessem, só sobrasse o Sermão do Monte, não teria problema, porque está tudo ali. Seria o suficiente. Está tudo resumido ali no Sermão do Monte e ele está contido no Evangelho segundo Mateus. Ok? Aí no ponto 2, você pode ver aí que a expressão reino dos céus aparece mais de 30 vezes no Evangelho de Mateus, segundo Mateus. Mais de 30 vezes, denotando o quê? O aspecto espiritual do reino de Deus. Ok? A genealogia de Jesus está contida no Evangelho segundo Mateus. Vai remontar lá para Abraão, o patriarca do povo judeu, reforçando a sua legitimidade messiânica. Por quê, Gonçalo? Porque para o povo judeu a genealogia é importante demais. Ah, mas você é filho de quem? De onde você veio? Qual é a sua tribo? Porque tinha tribo lá que se eu fosse determinada tribo, eu não poderia ser um sacerdote, por exemplo. Tem tribo, né, que é destinada, né, os seus varões são destinados a serem sacerdotes. Tem tribo que não. Tem tribo que é destinado a cuidar do templo. Casta, né? Cristo falou aqui, em certos países da Índia, até hoje se tem questão das castas. E eu não poderia migrar de uma para outra. Então Mateus ele vai remontando. Jesus, filho de José, filho de Maria, Jesus, filho de Davi, vai até Abraão. Remontando a genealogia do mestre. Porque para os judeus isso era importante. Ok? Marcos, né, o Evangelho segundo Marcos, é o evangelho mais curto e direto. Frequentemente descrito como um relato dinâmico da vida de Jesus. E este evangelho, aí ele já é escrito para um público romano. Por que é importante a gente saber disso? Porque o evangelho segundo Marcos vai enfatizar a autoridade de Jesus para com ou sobre as forças naturais, espirituais e sociais. Porque os romanos acreditavam que o enviado dos deuses era quem? Era o César. Né? Aí Marcos, escrevendo para os romanos, ele diz, não, Jesus acalmou tempestade. Jesus é que é o enviado. Jesus ordenou que Pedro lançasse as redes no mar da Galileia e Pedro encheu o barco de peixe. Então percebe a diferença do teor da mensagem de Marcos para a mensagem de Mateus. Mateus escreve para um público, Marcos escreve para outro. Embora relatando basicamente os mesmos fatos, os mesmos acontecimentos. Tá? Mas o direcionamento é diferente. Aí tem um ponto. Marcos, aquele que conviveu com Jesus, certo? Certo, gente? Esse evangelista aqui, nós não podemos esquecer quem é. Ele vem depois de Jesus, tá? Ok? Ele é quem vai ser um dos responsáveis na criação desse rapaz aqui é Paulo. Não vamos esquecer disso. Certo? Então, Paulo só vem depois de Cristo. Esse rapaz, João Marcos, é filho na fé de Paulo. Então, provavelmente, sem Paulo não tinha evangelho de Marcos. Ok? Depois mergulhe aí. Lucas, o médico Lucas. Lucas, o médico gentil, escreve já com um cuidado mais investigativo, porque ele também vem depois de Jesus. Um cientista, né, um espírito mais cientista.
mais investigativo. Então, Lucas ele se reúne com Maria, para saber da vida do mestre. Ele não é testemunho ocular, mas ele vai se reunir com pessoas que viveram com Jesus. Né? E ele vai escrever com esse cuidado investigativo. E o foco é para um público mais amplo, incluindo os gentios. Não só os judeus, não só os romanos, mas, por exemplo, os gregos e outros públicos. Tá certo? Ele apresenta Jesus, até por esse próprio aspecto da sua literatura, como um salvador universal. Você vê assim, Mateus apresenta mais como salvador do povo judeu, que era destinado ao público judeu. Lucas, ele já deixa claro que Jesus é o salvador universal. Não são aspectos contrários, tá, gente? É só que Mateus, ele restringiu um pouco ali. Lucas, ele ampliou mais essa visão. Tá certo? Lucas, né? Ele puxa lá desde Adão, certo? Mas ele não fica preso à genealogia. Importante. O apóstolo está aqui no seu parágrafo 2. Que Jesus ele tem um papel com toda a humanidade. Ele destaca o papel das mulheres, dos pobres, dos excluídos. Ele vai citar a parábola dos bons samaritanos. Do bom samaritano, perdão. E uma curiosidade. O Evangelho segundo Lucas é o único que contém a parábola do filho pródigo e a parábola do rico e Lázaro. Lembra dessa história? No Evangelho segundo o Espiritismo. A parábola do rico e Lázaro que é pouco comentada. Tá? Então, são essas características principais. Outro ponto interessante. O Evangelho segundo Lucas, no capítulo 8 ao 19, foi Paulo que escreveu. Se você ler Paulo e Estevão, você vai ver que Paulo pesquisou durante 20 anos a vida de Jesus. Também foi se encontrar com Maria, lá em Éfeso, João. Pegou as narrativas de Mateus, conversou com Pedro. E Paulo pesquisa durante 20 anos para escrever o Evangelho segundo Paulo. Só que o que acontece? Paulo é preso. E dali ele não conseguia mais trabalhar no Evangelho, na narrativa do Evangelho. E aí o que ele faz? Lucas ia visitar Paulo na prisão, os dois eram muito amigos. Aí Paulo diz assim, Lucas, toma. Aqui, 20 anos de pesquisa. Então, anexe isso às suas pesquisas. Então, do capítulo 8 ao 19, é Paulo. De Lucas, é Paulo. Então, sem Paulo, nós não teríamos o Evangelho de Marcos e não teríamos o Evangelho segundo Lucas. Ok? E tem, para finalizar, os Evangelhos, e o nosso estudo de hoje não vai dar onde para falar das bem-aventuranças, mas vamos à frente, Para finalizar o nosso estudo de hoje, o Evangelho segundo João, que é o mais distinto dos quatro. Por quê? Porque ele adota um estilo mais reflexivo, mais teológico. Ele vai explorar justamente a natureza divina de Jesus. O público que João vai se dirigir é um público já mais cristão, já familiarizado com os fundamentos da fé cristã. A prova disso está no prólogo de João. O que é o prólogo? É o capítulo 1 do Evangelho segundo João. Que ele vai começar a narrativa dizendo, no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Estes são repletos de símbolos e discursos extensos. Leiam esse prólogo. Eu adoro ler esse prólogo, por exemplo, esse domingo. Porque ele vai dizer, por exemplo, nada se faria sem ele. E aí nós
trazemos essa narrativa cheia de símbolos que João vai utilizar. Com o conhecimento espírita que nós possuímos hoje, por exemplo, com a leitura da obra A Caminho da Luz, e que mostra Jesus como um grande arquiteto, grande construtor da terra. Nada se faria sem ele. No princípio era ele. E ele estava com Deus. E para a terra, ele é um Deus. Então, repleto de símbolos, remontando essa origem divina. E assim é, por exemplo, na narrativa Jesus, da parábola que Jesus vai comentar com Nicodemos. Nicodemos é preciso assim, não vai narrar isso. Da água e do Espírito, a simbologia, né, rica, para denotar a reencarnação. João vai narrar isso. Certo, gente? Então, esses são os 4 evangelhos. Ok? E no próximo encontro, aí sim nós vamos mergulhar no Sermão do Monte. As bem-aventuranças, a ligação delas com a doutrina espírita, como a doutrina espírita vai explicar todas as bem-aventuranças, nós colocamos aqui, está na sua mochila. Vou só citar um exemplo, só para convidar você a vir daqui a 15 dias. Né? Por exemplo, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. As palavras belas do Cristo. Aí vem o Espiritismo, no Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. E vai dizer o seguinte: o homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo que encare a sua vida terrena. Tanto mais sofre ele, quanto mais longa se lhe afirme ou se lhe afigure a duração do sofrimento. A certeza de um futuro mais ditoso o sustenta e anima, e longe de se queixar, agradece ao céu as dores que o fazem avançar. E vai nos explicar este capítulo, que não são todos os que choram que são consolados, ou que serão consolados, são justamente os que sabem chorar, os que choram sem revolta, sem brigar com Deus e com o mundo, que embora limitado, muitas vezes pelas dores da carne, pelas tribulações da vida, ainda mantém a fé em Deus e a humildade. Esses serão consolados. Consolados onde? Em uma vida espiritual, em uma vida futura. A doutrina espírita vai mergulhar, explicar isso de um modo que eu leio e realmente digo assim, olha, faz sentido. Não tem como negar isso. Ok, gente? Eu espero que hoje, nessa introdução do Novo Testamento, tenha ficado tudo ok. Peço desculpas por não mergulhar hoje já nas bem-aventuranças, mas é que o conteúdo é extenso. Eu acho que vocês já me conhecem, né? A gente vai falando de uma coisa e de outra, e o tempo vai passando, mas vai dar tudo certo. Aqui para o final do ano a gente termina esse estudo. Cris, tudo bem? Tudo bom, né? Então vamos fazer a nossa prece de encerramento, elevando o nosso pensamento e sentimento ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mestre, com alegria e gratidão, estamos encerrando mais esse estudo em teu nome. Muito obrigado pela divina oportunidade de estarmos juntos, estudando os teus ensinamentos de amor e de justiça. Pedimos, Senhor, uma semana de muita paz. Uma semana em que nós possamos trabalhar, ajudar o nosso próximo e possibilitar que o Senhor nos ajude com muita humildade, com mansidão, com muita esperança e fé em Deus. E que tudo vai dar certo. Que se cumpra sempre a vontade de Deus para nossas vidas. Que assim seja. Graças a Deus. Tchau, pessoal, e até breve.